Olá, tudo bem? Sou Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Eu vou ler com vocês uma passagem do livro de Jó. O que eu vou ler nessa passagem? Todos nós somos perseguidos de um jeito ou de outro, seja no mundo físico como no mundo espiritual. Mas nada passa desapercebido por Deus. Se alguma criatura espiritual, seja ela qual for, intervir, vier a intervir aqui na Terra, ela não pode fazer isso sem autorização. Mas seja anjo ou demônio, seja anjo ou demônio. Muita coisa o ser humano faz de si próprio. E tem muita coisa que é influência demoníaca. Mas no livro de Jó há um caso interessante, porque no livro de Jó, Satanás, o querubim demoníaco, ele pede autorização para que ele se meta na vida de Jó. Vamos ler a passagem. Está em Jó capítulo 1, a partir do versículo 8. Vejam só essa conversa, porque ele não pode fazer as coisas de livre e espontânea vontade. E é interessante que no versículo 7, ele diz exatamente qual era a função dele desde lá do Jardim do Éden. Deus pergunta para ele assim, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Ele estava lá, no meio dos anjos. Interessante isso. Ele estava no meio da Assembleia dos Anjos. Ele estava no meio da Assembleia dos Anjos, no mundo espiritual. Tá? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele está falando com Jesus Cristo, tá? Ele está falando com Jesus Cristo. A Bíblia toda permeia Jesus Cristo. Jesus Cristo é a representação do Pai dele. Então, ele, ele está à frente de tudo. De rodear a terra e passear por ela. E observar a terra, observar os homens, observar as coisas. Vai vendo o que esse cara faz. Aí então disse o Senhor a Satanás: observaste do meu servo Jó? Claro, né? Claro que ele observou. Porque era um homem muitíssimo rico. Porque na terra, semelhante a ele, não há. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus falando para Jó, para Satanás, o anjo demoníaco. Então, o anjo demoníaco falou o seguinte: porventura teme Jó a Deus em vão? Como se Jó teme a você, acredita em você, em troca de quê? Porventura tu não cercaste ele de coisas boas? Ele e a sua casa e tudo que ele tem? Tudo que ele tem tem uma proteção tua, faz o bom e o melhor para ele. A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado em toda a terra. Já era riquíssimo. Aí Satanás fala assim para ele. Não. Aí Satanás fala, mas estende a tua mão e toca-lhe, e tudo que tem verás, e se não blasfema contra ti na tua face. Tira as coisas que ele tem e vê se ele não te amaldiçoa. Satanás dizendo isso para Deus. Como eu disse a vocês, tem Deus, o Todo-Poderoso Pai, e tem Deus, o Filho. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás não pode fazer demônio nenhum, não pode fazer nada sem autorização. E se fizer,
se vier o castigo, vem a cavalo. Não há nada que Deus te prove que você não suporte. Está aí. E se você ler depois todo o relato, você vai ver que Jó foi à bancarrota. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí veio a célebre palavra: nu vi ao mundo, nu do mundo foi embora. Pronto, acabou-se. E Deus viu ali que o seu servo Jó realmente era um homem íntegro e reto. E abençoou a Deus por isso. Por isso, cada dia que você levantar, cada dia que você for dormir, cada prato de comida que você comer, abençoe a Deus por isso. Agradeça. Agradeça. Você é rico e não sabe. Você é rico e não sabe. Tem gente do teu ladinho que nem pedaço de pão tem para comer. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem em que as mulheres, não sei aonde, não lembro agora, elas peneiravam barro e deixavam aquele barro fininho, fininho, fininho. Aí misturava aquele barro fininho com a gordura e faziam biscoitos para os filhos delas comerem. Beleza? Não é mole não, mamãe fazer isso. Dar barro para o filho comer, como biscoito. Então, você é rico e nem sabe. No decorrer de tudo isso aí, a gente vê um sofrimento lastimável de Jó por ter sido perseguido por uma criatura espiritual. E é aqui que nós descobrimos como esses caras podem se meter nas nossas vidas. Não esse aí, ó, Satanás. Os principados que estão junto com ele aqui na Terra, os anjos, espíritos, entidades, demônios, como você quiser chamar. Estão tudo aí, ó, azucrinando a nossa cabeça. E se você for viciado em alguma coisa aqui, na tua existência, te cuida. Porque para você soltar esse vício vai ser complicado, meu amigo. Só com muita oração e fé. Procure a Deus. Procure. Procure porque não vai dar moleza. Eles se satisfazem. Interessante. Eles se satisfazem com sofrimento que não leva a nada a eles. É o prazer de ver o sofrer. Toda vez que você vê uma guerra em que os homens são despedaçados, tiram os miolos, abertas as vísceras, uma guerra humana entre um país e outro, quem você acha que é atingido com isso? Os demônios? De longe que não. Isso atinge o Criador, atinge a Deus, quando a raça humana entra em conflito e causa toda essa dor. E se esquecem que podem estar sendo manifestados por essas criaturas aí, ó, malignas, infelizes, que elas, o dia deles está chegando. Está chegando. Está chegando. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.